Bom, pessoal, encerrando então a nossa discussão sobre o erro em direito penal, o vídeo de agora é sobre o chamado erro de tipo permissivo, ou também chamado, dentro do contexto que nós estamos analisando, o chamado erro de proibição indireto. Ou seja, como nós vimos, é um erro que recai sobre as causas de justificação, e por isso que ele é colocado como um erro de tipo permissivo. Ele vem previsto lá no artigo 20, parágrafo 1º, e o importante que a gente tem que ter aqui é que os efeitos serão relacionados na reprovabilidade do fato, e não propriamente na tipicidade desse fato. Lá no artigo 20, parágrafo 1º, a gente tem o seguinte: o caput do artigo 20, ele diz respeito ao erro de tipo, que nós já vimos. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo ser previsto em lei, que é o erro de tipo essencial que nós vimos lá. Beleza? Agora, o parágrafo 1º que diz respeito ao nosso estudo de agora diz o seguinte: é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva da culpa e o fato é punível como crime culposo. Ou seja, o sujeito ele vai agir com dolo, mas vai responder pela forma culposa, que é a chamada culpa imprópria que nós vamos ver na sequência. Vejam, as causas de justificação, elas são tipos penais permissivos, ou seja, tipos penais que autorizam a realização de comportamentos típicos. Se o sujeito erra sobre a existência de uma dessas causas de justificação, quanto à autorização, limites ou outras questões relacionadas a ela, nós estamos falando de um erro ou de uma discriminante putativa. Ou seja, é uma causa excludente da ilicitude associada a uma imaginação equivocada da realidade. No primeiro momento a gente poderia dizer, mas professor, isso é erro de tipo, não é erro de proibição. Só que o problema é a redação que o código traz joga a discussão dos efeitos para a culpabilidade. Porque quando diz que o sujeito é isento de pena, nós não temos um fato típico, ou temos um fato típico. Temos um fato típico e ilícito, mas não temos a reprovabilidade do fato. E isso é muito importante para entender os demais desdobramentos que a gente vai ver na sequência. O erro sobre o tipo permissivo ou a discriminante putativa ou o erro de proibição indireto, ele é na verdade um erro sui generis, porque ele mistura elementos de erro de tipo permissivo com erro de proibição, porque traz efeitos na reprovabilidade da conduta praticada. Ou seja, quem age diante de uma situação de erro de proibição indireto, e é importante que vocês tenham isso como sinônimos, erro de proibição indireto, erro de tipo permissivo, discriminante putativa, tudo isso tem sido tratado como sinônimos. Ou seja, neste caso, o sujeito ele sabe o que está fazendo, ele tem consciência dos atos que ele está praticando, mas acredita estar amparado em uma causa justificante. Então, gera o efeito de um erro de tipo, porque envolve o tipo permissivo, mas os efeitos que vão ser atribuídos a ele são próprios do erro de proibição, que dizem respeito à reprovabilidade. Eu não falei nos vídeos de antes, mas é importante que vocês percebam que a reprovabilidade do ato, ela é um dos elementos que compõem a culpabilidade do sujeito, especificamente no conceito de potencial consciência da ilicitude, que nas próximas aulas nós iremos analisar com calma. Então não se preocupem, não se apavorem, se isso não ficou claro para vocês. A gente vai voltar a discutir um pouco da chamada potencial consciência da ilicitude e de por que ele é tão importante na discussão do erro de proibição. Tá certo? Então, nos casos envolvendo erro de tipo permissivo ou erro de proibição indireto, no primeiro momento nós estamos podendo falar de uma situação onde existe um erro quanto à autorização do sujeito a agir amparado pela causa de justificação. O sujeito ele supõe estar autorizado a agir, mas não tem direito, na verdade, de estar agindo. Ou seja, o sujeito acha que ele pode invocar como causa de justificação, a partir da situação que ele tem, uma legítima defesa, quando na verdade isso não é tecnicamente uma legítima defesa. Não é uma legítima defesa real. A legítima defesa real tem aqueles requisitos estabelecidos. É injusta agressão atual ou iminente. Não cabe
legítima defesa de ato futuro. Vejam, isso já é um ponto que eu posso acreditar ter direito, mas na verdade não. Ou legítima defesa é para fazer cessar a injusta agressão. Se a agressão já cessou, eu não tenho como agredir mais de forma legítima. Eu estarei praticando um crime e serei responsabilizado. O outro erro de proibição indireto diz respeito aos limites da causa de justificação. Eu acredito que a causa de justificação da legítima defesa ela serve para fazer cessar a injusta agressão, e fazer cessar a injusta agressão é eliminar o meu oponente. Não. O erro nesses casos aqui, envolvendo os limites, diz respeito à dosagem da reação permitida pelo ordenamento jurídico. Ou seja, há um equívoco do limite, nos limites em relação à proporcionalidade do uso daquela discriminante putativa, daquela justificadora propriamente dita, não propriamente putativa, porque ela passa a ser putativa na medida que o sujeito equivocadamente aplica este excesso em razão da má compreensão das regras que estabelece. Vejam, nesses dois casos, tanto de erro quanto à autorização, quanto aos limites, ele sabe o que está fazendo. Ele tem conhecimento da situação de fato, mas se equivoca quanto aos limites ou à própria existência da causa de justificação. Esse caso é o que é chamado, tecnicamente, de erro de proibição indireto. Tá? Então, esse erro de proibição indireto é aquele caso que vai vir previsto lá no parágrafo 1º, ou seja, é isento de pena quando por erro plenamente justificado, pelas circunstâncias, o sujeito supõe uma situação de fato que, se existisse, tornaria a ação dele legítima. Não haverá isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Ou seja, quando o sujeito erra quanto à autorização ou quanto aos limites, é este caso. Ele poderá ser isento de pena se outra pessoa naquela situação também erraria. Da mesma forma, se o sujeito poderia ter se esclarecido em relação aos limites, poderia ter elucidado os limites e a própria autorização da ação justificada, ele responde pelo crime doloso correspondente, porque ele agiu com dolo de praticar aquela conduta, porém com uma redução de pena. Agora, se ele não agiu em nada disso, ele responde pela pena integralizada, porque a reprovabilidade permanece intocada. Por sua vez, quando existe um erro sobre os requisitos fáticos, em que o sujeito supõe presente uma situação que de fato não existe, mas ele imagina, aqui nós temos que entender que o sujeito ele desconhece a real situação de fato. Ou seja, o sujeito supõe presente uma situação de fato que não existe. Ele imagina. Ou seja, eu acredito que alguém vai me agredir, quando na verdade ninguém vai me agredir. Neste caso aqui, nós podemos trabalhar com duas correntes, e aqui são as correntes que vêm trabalhando o tema aqui que nós estamos tratando. Uma delas vai dizer que é erro de tipo, e outra vai dizer que é erro de proibição. Isso é importante porque quando o sujeito erra sobre os requisitos fáticos, vejam, errar contra os requisitos fáticos não é errar quanto à existência da autorização. Não é errar quanto aos limites. É o caso mais latente onde o sujeito tem uma completa e equivocada interpretação da realidade. Alguém vai me estender a mão e eu imagino que essa pessoa vai me agredir. Vejam, eu não estou errando quanto à autorização. Eu não tenho autorização de agredir uma pessoa que vem me cumprimentar. Não se trata aqui de discutir os limites, mas eu tenho a falsa compreensão de que quando a pessoa vem me cumprimentar, ela está me agredindo. Ou seja, eu não poderia agir em legítima defesa nessa situação. Este erro sobre os requisitos fáticos, nós temos duas correntes, então. Uma que diz que é erro de tipo e outra que diz que é erro de proibição. A teoria que prevalece no Brasil é o entendimento de que nós estamos falando de que essa parte do erro quanto aos requisitos fáticos é um erro de tipo, porque nós adotamos no Brasil a chamada teoria limitada da culpabilidade. Isso quer dizer o quê? Se o erro for inevitável, exclui o dolo ou a culpa. Agora, se o erro for evitável, eu respondo pelo crime culposo, ainda que eu tenha agido com dolo. Porque aqui nós estamos falando da chamada culpa imprópria. Isso quer dizer o quê? Se alguém vem me cumprimentar e eu acredito que essa pessoa está me agredindo, e eu agrido ela,
Eu quis agredir ela, eu agi com dolo. Mas não faria sentido punir essa pessoa pelo crime de lesão corporal dolosa, por mais que eu diga que não estivesse presente a causa de justificação, porque eu errei contra os requisitos fáticos da legítima defesa. Não havia uma injusta agressão real, atual ou iminente. Isso só existiu na minha cabeça. Então ele é um erro de tipo, porque eu erro quanto aos elementos constitutivos da existência da causa de justificação. Mas eu agi com dolo. Só que para não ser injusto e punir esse sujeito como se ele não tivesse incidido nessa situação de erro demonstrada, eu puno ele a título de culpa. E esta é a chamada culpa imprópria. Culpa imprópria nada mais é do que um agir doloso que vai ser punido pelo ordenamento jurídico como culpa porque existiu um erro sobre o elemento do tipo, ou seja, um erro sobre a existência dos requisitos legais de uma causa de justificação, que não se confunde, como nós vimos, em relação ao erro dos limites de uma causa de justificação, ou mesmo os erros que envolvem a existência jurídica da causa de justificação, que são casos clássicos de erro de proibição indireto. Ok, pessoal? Espero que isso tenha ficado bem legal para vocês. Essa matéria sobre erro é uma matéria bastante complexa, porque muitas vezes a gente não tem o raciocínio alinhado e afinado, e é por esse motivo que eu coloquei todas as informações juntos para que vocês possam ir vendo os vídeos com calma, vão acompanhando na leitura do material de vocês e vão acompanhando nos textos de apoio. Porque a partir da leitura de vocês e as eventuais dúvidas que vocês venham encontrar, a gente vai poder aprimorar e avançar mais ainda na nossa matéria. Tá certo, pessoal? Bons estudos para vocês, boa leitura da matéria para vocês. Espero que vocês gostem desses vídeos, espero que vocês tenham gostado da exposição e da explicação. E vamos falando, tá, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, coloquem lá no nosso fórum de dúvidas, no nosso mural de sugestões, que a gente vai falando. Tá, pessoal? Grande abraço a todos, até mais. Tchau, tchau.